Um milionário, ao chegar em casa mais cedo do que o esperado, viu sua babá ensinando piano para seu filho com uma dedicação impressionante. No entanto, o que ele não imaginava era que, por trás de sua habilidade e paciência com a criança, ela escondia um segredo de seu passado que poderia mudar completamente a vida de todos na casa. Ao tentar descobrir mais, ele se depara com uma verdade que jamais teria imaginado, levando-o a questionar tudo o que sabia sobre sua babá e sua própria família. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde paulistana filtrava-se através das pesadas cortinas de seda da mansão Carvalho, criando sombras alongadas que dançavam pelos corredores de mármore. Antônio Carvalho ajustou a gravata italiana enquanto caminhava em direção ao seu escritório, seus passos ecoando no silêncio quase sepulcral que dominava a residência há 3 anos, desde a partida de Maria. O relógio de parede marcava exatamente 15h45, como sempre fazia quando ele fazia seu trajeto vespertino para revisar os relatórios do dia. A pontualidade era mais que uma virtude para Antônio. Era uma necessidade vital, um pilar que sustentava sua existência meticulosamente planejada. Cada minuto de seu dia era uma engrenagem precisamente calibrada em uma máquina que ele passou décadas construindo. Foi então que algo perturbou aquela ordem impecável. Notas musicais, hesitantes mas determinadas, flutuavam pelo ar, quebrando a monotonia do ambiente. Antônio parou, suas sobrancelhas franzidas em uma expressão de surpresa e confusão. O som vinha da sala de música, um cômodo que permanecera fechado desde que Maria partira, levando consigo toda a melodia que um dia preenchera aquelas paredes. Movido por uma curiosidade que há muito não sentia, Antônio desviou-se de seu caminho habitual. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e, através da fresta, vislumbrou uma cena que fez seu coração saltar uma batida. Rafael, seu filho de 12 anos, estava sentado ao piano, suas mãos pequenas descobrindo as teclas sob a orientação gentil de Olga, a governanta da casa. Rafael, normalmente tão contido e silencioso, exibia uma expressão de genuína concentração. Seus olhos, tão parecidos com os da mãe, brilhavam com uma intensidade que Antônio não via há anos. Ao seu lado, Olga demonstrava uma paciência e uma delicadeza surpreendentes, guiando os dedos do menino com a expertise de quem conhecia intimamente aquele instrumento. O empresário permaneceu ali, imóvel, observando a interação entre os dois. Havia algo na maneira como Olga conduzia a lição que ia além da simples instrução. Era como se ela estivesse compartilhando um segredo precioso, transmitindo não apenas técnica, mas também paixão. Suas mãos, que Antônio estava acostumado a ver ocupadas com tarefas domésticas, moviam-se sobre o piano com uma elegância inesperada. A música que Rafael tentava executar era simples, um exercício básico para iniciantes, mas carregava consigo uma emoção que fez Antônio recuar um passo, perturbado. Não era apenas o som que o afetava, mas a atmosfera inteira da cena. A luz dourada da tarde, banhando o piano de cauda, o sorriso discreto nos lábios do filho, a postura transformada de Olga. Tudo conspirava para transportá-lo a um passado que ele havia se esforçado tanto para enterrar. Por um momento fugaz, Antônio viu-se aos 12 anos, sentado naquele mesmo banco, suas próprias mãos jovens deslizando pelas teclas sob o olhar severo de seu pai. A lembrança trouxe consigo uma onda de emoções contraditórias. Amor pela música, medo da desaprovação, a dor da renúncia forçada. Sacudiu a cabeça tentando afastar essas memórias. Consultou seu relógio de pulso.
15h52. 7 minutos desperdiçados. Um desvio em sua rotina perfeitamente cronometrada. Deveria estar em seu escritório agora, analisando planilhas, tomando decisões que manteriam seu império funcionando com a mesma precisão de um relógio suíço. No entanto, seus pés pareciam pregados ao chão, seu olhar magneticamente atraído para a cena que se desenrolava diante dele. Foi quando Rafael errou uma nota, produzindo um som desafinado que ecoou pela sala. Antônio instintivamente se preparou para a repreensão, para o sermão sobre a importância da perfeição. Era assim que seu próprio pai teria reagido. Mas Olga apenas sorriu, sua voz suave flutuando até os ouvidos de Antônio. Não tenha medo de errar, Rafael. É assim que aprendemos. A música não é sobre perfeição, é sobre sentimento. Aquelas palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Quantas vezes ele próprio precisara ouvir isso? Quantas vezes o medo do erro o havia paralisado? Não apenas na música, mas em todos os aspectos de sua vida? Observou enquanto Rafael, encorajado, retomava a melodia, desta vez com mais confiança. Finalmente, forçou-se a seguir seu caminho até o escritório, mas algo havia mudado. O ritmo de seus passos, antes tão preciso, agora estava ligeiramente fora de compasso. Em sua mente, as notas que acabara de ouvir misturavam-se com números e gráficos, criando uma dissonância que ele sabia que não poderia ignorar por muito tempo. Sentado em sua poltrona de couro, Antônio pegou seu telefone e, pela primeira vez em anos, permitiu-se pesquisar sobre Olga. O que descobriu o deixou atônito. Artigos antigos falando de uma jovem pianista promissora, críticas elogiosas em jornais internacionais, uma carreira brilhante que aparentemente havia sido interrompida no auge. Como aquela mulher extraordinária havia terminado como governanta em sua casa. A resposta, ele percebeu, estava em uma memória quase apagada. Maria, sua falecida esposa, mencionando casualmente o passado musical de Olga, sugerindo que ela poderia ser uma excelente professora para Rafael. Na época, Antônio havia dispensado a ideia, focado demais em seus planos para o futuro do filho. Agora, observando a última foto de Olga no palco, datada de 15 anos atrás, ele se perguntava se não havia cometido um erro. Nos dias que se seguiram, Antônio encontrou-se cada vez mais distraído de suas responsabilidades habituais. As notas musicais que escapavam da sala de música invadiam suas reuniões virtuais, misturavam-se com os números em suas planilhas, perturbavam sua concentração durante as chamadas importantes. Era como se o piano estivesse deliberadamente provocando memórias que ele havia trancado a 7 chaves. Durante o café da manhã, Antônio observava Rafael com mais atenção. O garoto, normalmente taciturno e introspectivo durante as refeições, agora tinha um brilho diferente no olhar. Seus dedos tamborilavam discretamente na mesa, como se estivesse praticando escalas invisíveis. Era a primeira vez em anos que Antônio via sinais tão claros de vida em seu filho. "Como vão os estudos?" perguntou Antônio uma manhã, tentando manter o tom casual enquanto cortava metodicamente sua omelete. Rafael ergueu os olhos do prato, surpreso com o interesse incomum do pai. "Bem", respondeu hesitante. "A professora Yang disse que minha redação sobre o ciclo da água foi a melhor da turma." "Excelente", Antônio assentiu, satisfeito com o desempenho acadêmico do filho. Mas antes que pudesse se conter, acrescentou: "E as aulas com Olga?" O rosto de Rafael se iluminou instantaneamente. "São incríveis, pai. Olga está me ensinando uma peça de Chopin. É difícil, mas ela diz que estou progredindo bem." Chopin, o nome do compositor, reverberou na mente de Antônio como um sino distante. Lembrou-se de sua própria tentativa de tocar o noturno em mi bemol maior, aos 13 anos. Seu pai havia interrompido a prática, jogando a partitura no lixo
enquanto declarava que música não paga contas. Rafael, Antônio pigarreou, ajustando a gravata como fazia sempre que se sentia desconfortável. Não quero que essas aulas interfiram em seus estudos regulares. O sorriso do menino vacilou ligeiramente. Não vão interferir, pai. Prometo que mantenho minhas notas em dia. Naquela tarde, quebrando sua rotina mais uma vez, Antônio decidiu ter uma conversa com Olga. Encontrou-a na biblioteca, organizando alguns livros com a mesma precisão que demonstrava ao piano. Senhora Olga, chamou, fazendo-a se virar com um leve sobressalto. Gostaria de discutir algo sobre Rafael. Olga abandonou sua tarefa e se voltou para ele, mantendo uma postura profissional. Mas havia algo em seus olhos, um brilho de desafio, talvez, que o intrigou. O senhor está preocupado com as aulas de piano, ela afirmou. Não perguntou. Confesso que sim, Antônio respondeu, caminhando até a janela. De lá podia ver o jardim impecavelmente mantido, cada arbusto podado com precisão milimétrica. Rafael tem um futuro planejado. Harvard, MBA, assumir os negócios da família. Não há espaço para distrações. Olga permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Senhor Carvalho, permita-me contar uma história. Anos atrás, conheci um jovem pianista em Viena. Ele tinha um talento extraordinário, mas seu pai o forçou a abandonar a música para seguir a tradição familiar nos negócios. Hoje, ele é um empresário bem-sucedido, mas há um vazio em seus olhos que nenhum lucro pode preencher. Antônio sentiu seu coração acelerar. E o que aconteceu com esse jovem? Ele sobreviveu, claro, construiu um império, mas cada vez que ouve um piano, algo dentro dele morre um pouco mais. Olga fez uma pausa significativa. O senhor não acha que já existem empresários demais no mundo e artistas de menos? A pergunta atingiu Antônio como uma nota dissonante. Virou-se para encará-la, pronto para lembrá-la de seu lugar como funcionária, mas algo em sua expressão o deteve. Não havia insolência em seu olhar, apenas uma profunda compreensão. Por que a senhora abandonou os palcos? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Uma sombra passou pelo rosto de Olga. Às vezes, senhor Carvalho, não somos nós que abandonamos a música, é ela que nos é tirada. Ela se aproximou da estante mais próxima, seus dedos acariciando a lombada de um livro antigo. Mas outras vezes, ela encontra um caminho de volta, através de mãos mais jovens, corações mais puros. Naquele momento, como se para enfatizar suas palavras, as notas hesitantes de uma melodia começaram a flutuar pela casa. Rafael havia iniciado sua prática diária. Sua esposa, Olga continuou, sua voz suavizando. Ela via algo especial em Rafael. Não apenas um herdeiro para seus negócios, mas uma alma sensível que precisava de uma forma de expressão. A menção de Maria fez Antônio apertar os punhos involuntariamente. Maria sempre foi mais intuitiva que eu nesses assuntos. Ela me procurou, sabia? Olga revelou, surpreendendo Antônio. Semanas antes de partir. Queria que eu ensinasse Rafael. Disse que havia música dentro dele, esperando para sair. Antônio sentiu sua garganta apertar. Maria nunca havia mencionado isso, ou havia mencionado e ele, ocupado demais com suas planilhas e reuniões, não havia realmente escutado. Continue as aulas, ele finalmente disse, sua voz mais rouca que o normal, mas mantenha-me informado sobre o progresso dele. Enquanto se retirava da biblioteca, Antônio podia sentir o olhar de Olga em suas costas. Era como se ela pudesse ver através de sua fachada de empresário bem-sucedido, enxergando o menino que um dia sonhou em fazer música, não dinheiro. Em seu escritório, sozinho com seus pensamentos, Antônio abriu a gaveta mais baixa de sua escrivaninha. Sob uma pilha de documentos antigos, estava um programa de recital amarelado pelo tempo. Seu nome estava lá,
entre os jovens talentos que se apresentariam naquela noite. Uma noite que nunca chegou a acontecer. As notas do piano continuavam a ecoar pela casa, e pela primeira vez em décadas, Antônio permitiu-se fechar os olhos e simplesmente escutar. Era um sábado à tarde, quando Rafael entrou no antigo escritório de sua mãe pela primeira vez em 3 anos. O cômodo permanecia exatamente como Maria o havia deixado, preservado como uma cápsula do tempo por ordem expressa de Antônio. Livros ainda ocupavam as prateleiras na mesma ordem, papéis ainda descansavam sobre a escrivaninha de mogno, e o perfume dela, uma suave fragrância de jasmim, ainda pairava no ar, ainda que apenas na imaginação do menino. Rafael não planejava estar ali. Estava procurando por uma partitura que Olga havia mencionado, uma peça especial que ela achava que ele estava pronto para tentar. Deve estar em algum lugar desta casa, ela havia dito, com um brilho nostálgico nos olhos. Sua mãe adorava essa música. A menção de que sua mãe possuía partituras foi suficiente para despertar uma curiosidade irresistível em Rafael. Ele sabia que não deveria estar mexendo nas coisas dela. Seu pai sempre enfatizava a importância de manter tudo intocado, mas algo mais forte o impelia a procurar, como se estivesse seguindo uma melodia distante. Enquanto seus dedos deslizavam pelos volumes na estante, um envelope amarelado escorregou de entre as páginas de um livro de poesias. O coração de Rafael acelerou ao reconhecer a caligrafia elegante de sua mãe no envelope. Para meu querido Rafael. Com mãos trêmulas, sentou-se na poltrona de couro que ainda guardava a forma do corpo de Maria. O papel era fino, quase translúcido, e as palavras dançavam diante de seus olhos enquanto começava a ler. Meu amado filho, se você está lendo esta carta, significa que encontrou seu caminho até a música, exatamente como eu sempre soube que aconteceria. Desde que você era muito pequeno, eu via em seus olhos o mesmo brilho que reconhecia em mim mesma quando me sentava ao piano. Você talvez não se lembre, mas costumava engatinhar até o piano sempre que eu tocava, seus pequenos dedos ávidos por alcançar as teclas. Seu pai, Rafael, é um homem extraordinário, mas carrega cicatrizes profundas em relação à música. Ele nunca lhe contou, mas também foi um pianista talentoso em sua juventude. O sonho dele foi brutalmente interrompido por seu avô, e esse trauma o fez construir muros ao redor de seu coração. Não o culpe por sua rigidez. Ela vem de um lugar de amor e medo, do desejo de protegê-lo da dor que ele mesmo experimentou. Mas você, meu filho, tem um dom especial. Não é apenas talento musical, é a capacidade de sentir a música de uma maneira que poucos conseguem. Sei que Olga verá isso em você, assim como eu vi. Foi por isso que a trouxe para a nossa casa. Ela não é apenas uma governanta, é uma artista brilhante que o mundo perdeu muito cedo. Peço que confie nela, Rafael. Deixe que ela o guie nessa jornada. E mais importante, não tenha medo de sentir. A música não é matemática, embora seu pai possa discordar. É emoção pura, é a linguagem da alma. Quando você toca, não pense nas notas como números em uma página. Pense nelas como cores em uma tela, como palavras em um poema. Haverá momentos em que você duvidará de si mesmo, em que o peso das expectativas parecerá grande demais. Nesses momentos, lembre-se, você não precisa escolher entre ser o filho que seu pai espera e o artista que nasceu para ser. É possível ser ambos. É possível construir pontes onde outros veem apenas muros. Deixo com você uma partitura especial. A primeira peça que aprendi a tocar e a última que toquei antes de conhecer seu pai. Está escondida no fundo falso da segunda gaveta de minha escrivaninha. Cuide dela com carinho, pois carrega não apenas notas, mas memórias, sonhos e amor.
Sei que não estarei fisicamente presente para vê-lo crescer, para aplaudir suas apresentações, para secar suas lágrimas após os momentos difíceis. Mas saiba que cada vez que seus dedos tocarem as teclas do piano, cada vez que seu coração se abrir para a música, eu estarei lá, ao seu lado, sorrindo com todo o orgulho que uma mãe pode sentir. Siga seu coração, meu pequeno maestro. A música o levará para casa com todo o meu amor, mamãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Rafael enquanto ele relia a carta uma segunda, terceira vez. Cada palavra era como uma nota em uma sinfonia que sua mãe havia composto especialmente para ele. Uma melodia que atravessava o tempo e o espaço para tocá-lo no presente. Com dedos ainda trêmulos, abriu a segunda gaveta da escrivaninha. Após alguns momentos de exploração cuidadosa, encontrou o mecanismo do fundo falso. Ali, protegida do tempo e do esquecimento, estava a partitura mencionada na carta. Sonata ao Luar, de Beethoven. As páginas amareladas nas bordas, com anotações delicadas nas margens feitas pela mão de sua mãe. Naquele momento, sentado no escritório, que ainda respirava a presença de Maria, Rafael fez uma promessa silenciosa, não apenas para sua mãe, mas para si mesmo. Ele encontraria sua própria voz através da música, construiria aquela ponte que sua mãe havia mencionado. E talvez, apenas talvez, essa mesma música pudesse ajudar seu pai a derrubar os muros que havia construído ao redor de seu coração. Do lado de fora do escritório, Olga passava com uma bandeja de chá quando ouviu um som suave vindo do cômodo. Não eram notas de piano desta vez, mas o som gentil de lágrimas de descoberta, de conexão, de promessa. Ela sorriu, sabendo que Maria, de alguma forma, havia encontrado uma maneira de continuar sua melodia através do filho. Nos dias que se seguiram à descoberta da carta, uma mudança sutil, mas profunda, tomou conta da mansão Carvalho. Rafael praticava com uma intensidade renovada, suas sessões ao piano se estendendo além dos horários estabelecidos. A sonata ao luar tornou-se sua obsessão, cada nota carregando um significado especial, cada pausa uma conversa silenciosa com a memória de sua mãe. Olga percebeu a transformação imediatamente. O menino que antes tocava com precisão técnica, agora permitia que suas emoções fluíssem através da música. Durante uma tarde particularmente inspirada, ela observou enquanto Rafael tocava a primeira parte da sonata, suas mãos movendo-se com uma delicadeza que não existia antes. Está diferente, ela comentou, sentada ao lado dele no banco do piano. Você encontrou algo, não foi? Rafael hesitou por um momento, seus dedos pairando sobre as teclas. Encontrei uma carta, ele admitiu em voz baixa. Da mamãe. Olga assentiu suavemente como se já soubesse. Maria sempre teve o dom de enxergar além das aparências, ela disse, ajustando gentilmente a postura de Rafael. Ela via música em tudo, nas árvores do jardim, no canto dos pássaros, no silêncio da noite. A senhora a conhecia bem? Rafael perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Nos conhecemos em um recital anos antes de eu vir trabalhar aqui. Olga revelou, um sorriso nostálgico em seus lábios. Ela estava na plateia quando eu toquei esta mesma sonata. Depois da apresentação, conversamos por horas sobre música, sobre como ela tinha o poder de transformar pessoas. Um barulho no corredor interrompeu a conversa. Antônio estava parado à porta, sua expressão ilegível. Por quanto tempo estivera ali, escutando? Já passa da hora do jantar, ele disse, sua voz controlada. Rafael, você precisa se preparar para a aula de matemática avançada amanhã. Rafael começou a se levantar, mas Olga gentilmente o deteve. Senhor Carvalho, ela chamou, sua voz firme, mas respeitosa. Gostaria que ouvisse algo primeiro. Rafael tem feito progressos extraordinários. Antônio hesitou.
seu corpo tenso, como uma corda de violino muito esticada. Por um momento, parecia que iria recusar, mas algo, talvez a determinação no olhar de Olga, talvez a esperança nos olhos de seu filho, o fez permanecer. Toque a primeira parte da sonata, Rafael, Olga incentivou. Como você tem praticado. O menino respirou fundo e começou. As primeiras notas do adágio sostenuto preencheram a sala, suaves e melancólicas. Era a mesma peça que Antônio conhecia, também que ele próprio havia tocado em sua juventude. Mas havia algo diferente na interpretação de Rafael. Não era apenas técnica, era algo mais profundo, mais pessoal. Antônio sentiu seu coração apertar. A forma como o filho tocava era exatamente como Maria. O mesmo toque delicado nas teclas, a mesma maneira de deixar as notas respirarem, de dar vida à música além da partitura. Sem perceber, deu alguns passos para dentro da sala, aproximando-se do piano. Rafael continuou tocando, perdido em sua própria interpretação. As notas fluíam como um rio gentil, carregando memórias, sonhos e promessas. Em determinado momento, uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Antônio, algo que não acontecia desde o funeral de Maria. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio carregado de emoção tomou conta da sala. Rafael permaneceu imóvel, suas mãos ainda sobre as teclas, esperando a reação do pai. Você... Antônio pigarreou, tentando controlar sua voz. Você tem praticado muito. Todos os dias, Rafael respondeu suavemente. Mamãe, ela gostava desta peça. O nome de Maria, pronunciado tão naturalmente, fez Antônio cambalear ligeiramente. Olga discretamente puxou uma cadeira para ele, que se sentou, ainda tentando processar suas emoções. Seu filho tem um dom especial, Sr. Carvalho, Olga disse gentilmente. Não apenas para a música, mas para sentir, como sua mãe. Antônio olhou para Rafael, como se o visse verdadeiramente pela primeira vez. Não como um herdeiro a ser moldado, não como uma extensão de seus próprios sonhos interrompidos, mas como um indivíduo único, com sua própria luz interior. A sonata ao luar, ele murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Foi a primeira peça que aprendi a tocar completamente. Seu avô, ele não aprovava, mas sua mãe... O senhor também tocava? Rafael perguntou, seus olhos arregalados, de surpresa. Um sorriso triste passou pelos lábios de Antônio. Há muito tempo, em outra vida. Olga observava a interação entre pai e filho com um misto de esperança e cautela. Era o momento mais vulnerável que já havia presenciado em Antônio, uma pequena rachadura na armadura que ele construíra ao longo dos anos. Talvez, ela sugeriu suavemente, o senhor gostaria de mostrar algo para Rafael? Suas mãos devem se lembrar. Por um momento tenso, ninguém respirou. Antônio olhou para o piano como quem olha para um antigo amor, uma mistura de desejo e medo em seus olhos. Finalmente, levantou-se. Está ficando tarde, ele disse, recompondo sua postura. Habitual. Amanhã você tem escola cedo, Rafael. Mas antes de sair da sala, parou na porta e, sem se virar, acrescentou. Você tocou muito bem. Sua mãe ficaria orgulhosa. Quando os passos de Antônio se afastaram pelo corredor, Rafael olhou para Olga, seus olhos brilhando. Ele nunca tinha me elogiado assim antes, sussurrou, como se temesse quebrar a magia do momento. Olga sorriu, ajeitando a partitura sobre o piano. A música tem esse poder, Rafael. Ela abre portas que pensávamos estarem trancadas para sempre. Continue praticando. Seu pai está escutando, mesmo quando parece que não está. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Olga permaneceu na sala de música. Seus dedos deslizaram suavemente pelas teclas do piano, sem pressioná-las, apenas sentindo sua textura sob as pontas dos dedos.
A lua cheia atravessava os vitrais, projetando sombras coloridas sobre o instrumento, lembrando-a de outra noite, 15 anos atrás, quando sua vida mudou para sempre. Era para ser sua noite de triunfo. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado, a expectativa palpável no ar. Ela ia estrear sua própria composição, uma peça em que havia trabalhado por 2 anos, inspirada nas histórias que sua avó contava sobre a imigração da família da Ucrânia para o Brasil. Memórias de Kiev, ela a havia batizado. O maestro Viktor Petrov, seu mentor por tantos anos, havia insistido em reger a orquestra naquela noite. Será um momento histórico, ele havia dito, seus olhos brilhando de uma maneira que agora ela reconhecia como cobiça disfarçada de orgulho. Mas quando as primeiras notas soaram, algo estava errado. Não era sua composição que estava sendo tocada, ou melhor, era sua música, mas não sob seu nome. No programa da noite, lá estava. Composição original de Viktor Petrov, dedicada à sua ex-aluna, Olga Kovaleski. O choque a paralisou nos bastidores. Sua música, suas memórias mais íntimas, seu coração exposto em partituras, tudo havia sido apropriado por aquele que ela mais confiava. O pior não foi a traição em si, mas o olhar de Petrov quando ela o confrontou. Aquele sorriso condescendente, aquela certeza de que ela não teria coragem de denunciá-lo publicamente. Quem acreditaria em você, querida? Ele havia dito, ajustando sua gravata borboleta com calma estudada. Uma jovem pianista contra um maestro respeitado internacionalmente, seja realista. Use isso como uma lição valiosa sobre como o mundo realmente funciona. Olga sacudiu a cabeça, afastando as memórias amargas. Seus olhos pousaram sobre as partituras que Rafael havia deixado sobre o piano, a sonata ao luar, com as anotações de Maria nas margens. Aproximou-se para organizá-las e uma foto antiga escorregou de entre as páginas. Era uma fotografia dela mesma, mais jovem, no palco do Teatro Municipal. Maria devia tê-la guardado todos esses anos. Na imagem, Olga sorria para a plateia, seus olhos brilhando com uma confiança que há muito havia perdido. No verso, a caligrafia elegante de Maria, para que Rafael saiba que às vezes os anjos tocam piano. A senhora está bem? A voz suave de Rafael a sobressaltou. O menino estava parado à porta, ainda em seu pijama, os cabelos despenteados. Não deveria estar na cama? Olga perguntou rapidamente, guardando a foto. Ouvi música, ele respondeu, aproximando-se. A senhora estava tocando? Não, apenas lembrando. Rafael sentou-se ao seu lado no banco do piano. Por que a senhora parou de tocar em público? A pergunta, tão direta e inocente, pegou Olga de surpresa. Por um momento, considerou dar a resposta usual, que havia escolhido uma vida mais simples, que preferia ensinar. Mas algo na expressão sincera do menino a fez optar pela verdade. Alguém roubou algo muito precioso de mim, ela começou, suas mãos repousando suavemente sobre as teclas. Não apenas uma música, mas minha confiança, minha voz. Como alguém pode roubar uma música? Rafael perguntou, franzindo a testa. Olga sorriu tristemente. Da mesma forma que se rouba um sonho, fazendo a pessoa acreditar que ela não o merece. E a senhora nunca mais compôs? Tenho algumas melodias aqui. Ela tocou seu peito, mas nunca encontrei coragem para colocá-las no papel novamente. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem, disse: talvez a senhora precise apenas começar de novo. Como eu, quando erro uma nota, a senhora sempre diz que é só recomeçar. Olga sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era verdade. Quantas vezes havia encorajado Rafael a persistir, a não deixar que os erros o definissem, enquanto ela própria permanecia presa ao passado? Sabe, ela disse, posicionando as mãos sobre o teclado.
Há uma melodia que me persegue há algumas semanas. Nasceu enquanto eu observava você tocar. E então, pela primeira vez em 15 anos, Olga permitiu que seus dedos dançassem livremente sobre as teclas. A música que surgiu era diferente de tudo que já havia composto. Não era mais sobre dor e perda, mas sobre recomeço, sobre encontrar esperança nos lugares mais inesperados. Rafael escutava hipnotizado. A melodia era como uma história, sendo contada pela primeira vez, cada nota carregando um pedaço de vida de verdade. É linda, ele sussurrou quando ela terminou. Como se chama? Olga sorriu, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Acho que vou chamá-la de Recomeço. Do lado de fora da sala, Antônio, que havia descido para buscar alguns documentos em seu escritório, parou ao ouvir a música. Ficou ali, escondido nas sombras, deixando que as notas o envolvessem. Havia algo familiar naquela melodia. Não nas notas em si, mas no sentimento que carregava. Era como se a música falasse diretamente com aquela parte dele que há tanto tempo havia silenciado. Quando a última nota se dissipou no ar, ele continuou seu caminho, mas seus passos estavam diferentes, mais leves, como se algo dentro dele também estivesse finalmente começando a despertar. A notícia do concurso chegou numa manhã, de quinta-feira, trazida por Olga durante a aula de piano. O primeiro concurso nacional de jovens pianistas seria realizado em São Paulo dali a 2 meses, e ela acreditava que Rafael estava pronto para participar. Um concurso? Rafael perguntou, suas mãos congelando sobre as teclas do piano. Mas eu só comecei a tocar há alguns meses. E progrediu mais do que muitos conseguem em anos, Olga respondeu, colocando uma mão gentil sobre seu ombro. Você tem algo especial, Rafael. Algo que não se aprende, se sente. O menino baixou os olhos para as teclas, inseguro. E se eu não for bom o suficiente? Não se trata de ser bom o suficiente, Olga explicou, sentando-se ao seu lado. Trata-se de compartilhar sua música, de contar sua história através das notas. Rafael ficou em silêncio por um momento, seus dedos traçando distraidamente o contorno das teclas. Preciso pedir permissão para o papai, ele finalmente disse. A conversa com Antônio aconteceu durante o jantar daquela noite. A mesa de jantar da Mansão Carvalho, uma peça majestosa de mogno que poderia acomodar 20 pessoas, parecia ainda mais imponente com apenas pai e filho sentados em extremidades opostas. Um concurso de piano? Antônio repetiu, seu garfo pausando no ar. E quanto tempo isso tomaria de seus estudos? Eu prometo não deixar minhas notas caírem, Rafael respondeu rapidamente. Posso praticar depois da lição de casa e... Não é só questão de notas, Rafael. Antônio interrompeu, colocando os talheres sobre o prato com precisão militar. É questão de foco, de prioridades. Harvard não está interessada em pianistas amadores. A palavra amadores atingiu Rafael como um tapa. Ele sentiu suas bochechas queimarem, mas antes que pudesse responder, Olga entrou na sala de jantar. Com licença, Sr. Carvalho, ela disse, sua voz calma, mas firme. Posso ter uma palavra? Antônio acenou brevemente e Olga continuou. O concurso terá representantes das melhores escolas de música do mundo, inclusive de universidades como Harvard, Yale, Princeton. Ela fez uma pausa significativa. Diversificação de talentos é algo que essas instituições valorizam muito. Um lampejo de interesse passou pelos olhos de Antônio. Continue. Além disso, Olga prosseguiu, participar de competições desenvolve disciplina, foco, capacidade de trabalhar sob pressão, habilidades essenciais para qualquer área. Rafael observava a troca entre os dois, mal ousando respirar. Seu pai parecia estar considerando os argumentos de Olga, seus dedos tamborilando levemente sobre a mesa.
Um hábito que Rafael notou com surpresa era semelhante ao seu próprio quando pensava sobre música. Quem serão os jurados? Antônio perguntou finalmente. O painel principal será liderado pelo maestro Viktor Petrov, Olga respondeu, e Rafael percebeu uma leve tensão em sua voz ao pronunciar aquele nome. Antônio ergueu uma sobrancelha. O famoso Viktor Petrov. Pensei que ele raramente participava de competições juvenis. Ele fez uma exceção desta vez, Olga disse, sua expressão cuidadosamente neutra. Aparentemente, está procurando por novos talentos para sua academia de música. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael olhava de Olga para seu pai, sentindo que havia algo não dito pairando no ar. Muito bem, Antônio finalmente declarou. Você pode participar, Rafael, mas com duas condições. Primeiro, suas notas não podem cair. Segundo, quero relatórios semanais sobre seu progresso. O rosto de Rafael se iluminou. Obrigado, pai. Eu prometo que não vou decepcionar você. Depois que Rafael se retirou, transbordando de entusiasmo, Antônio se voltou para Olga. Viktor Petrov, ele não era seu mentor? Era, ela respondeu simplesmente. E você está confortável com isso, com ele julgando Rafael? Olga endireitou os ombros. Não se trata de mim, Sr. Carvalho. Rafael tem um dom que merece ser reconhecido, independentemente do meu passado com Petrov. Antônio a estudou por um momento. Você nunca me contou por que deixou os palcos. Algumas histórias são melhores deixadas no passado, ela respondeu, começando a se retirar. Mas parou na porta e acrescentou. Mas às vezes, o passado tem uma maneira própria de nos encontrar, não é mesmo? Sozinho na sala de jantar, Antônio pegou seu tablet e pesquisou sobre Viktor Petrov. As manchetes antigas contavam uma história de sucesso, de reconhecimento internacional. Mas havia também comentários enigmáticos sobre métodos controversos e disputas de autoria. Do andar de cima vinha o som do piano. Rafael já havia começado a praticar. As notas da sonata ao luar flutuavam pela casa, mas havia algo diferente em sua interpretação agora. Uma determinação nova, uma urgência que não estava lá antes. Antônio fechou os olhos, deixando a música o envolver. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se lembrar de seu próprio primeiro concurso, do misto de medo e excitação, da sensação das teclas sob seus dedos jovens. E, surpreendentemente, não era uma memória amarga, era agridoce, como as últimas notas de uma bela melodia. Em seu quarto, Rafael praticava com intensidade renovada, suas mãos dançando, sobre as teclas enquanto sua mente vagava. Ele pensava em sua mãe, na carta que ela havia deixado, no orgulho que ela sentiria. Pensava em Olga, em suas lições gentis, mas firmes, no mistério que cercava sua história com Petrov. E pensava em seu pai, naquele breve momento em que seus olhos haviam brilhado ao ouvir sobre Harvard. As notas fluíam, cada vez mais seguras, cada vez mais suas. Rafael não sabia, mas naquele momento, 3 pessoas o escutavam com emoções distintas. Olga, em seu quarto, reconhecendo nas notas a mesma paixão que um dia a havia movido. Antônio, em sua biblioteca, lutando contra memórias há muito suprimidas. E, de alguma forma, em algum lugar, Maria, sorrindo ao ver seu filho encontrar sua própria voz através da música. As semanas que antecederam o concurso transformaram a mansão Carvalho. O som do piano tornou-se constante, preenchendo cada cômodo com as notas da sonata ao luar, que Rafael havia escolhido como sua peça de apresentação. Olga dedicava cada momento livre ao ensino, refinando cada interpretação, ajustando cada nuance. Numa tarde particularmente intensa de prática, Rafael notou algo diferente no comportamento de sua professora. Olga parecia distraída, seus olhos frequentemente perdidos em pensamentos distantes. Após ela corrigir a mesma passagem pela 3ª vez, ele finalmente criou coragem para perguntar: Olga,
Por que a senhora nunca fala sobre o maestro Petrov? A pergunta fez Olga congelar momentaneamente. Ela ajustou a postura no banco do piano, como se procurasse as palavras certas. Algumas histórias são complicadas demais para crianças entenderem, Rafael. Não sou mais criança, ele protestou suavemente. E se vou tocar para ele, não deveria saber a verdade? Olga estudou o rosto do menino por um longo momento. Havia uma maturidade em seus olhos que ia além de seus 12 anos. Uma compreensão que lembrava Maria. Você tem razão. Ela finalmente cedeu. Você merece saber. Levantou-se e caminhou até a janela, observando o jardim enquanto organizava seus pensamentos. Viktor Petrov foi meu mentor por muitos anos. Ele me descobriu quando eu tinha apenas 15 anos, tocando em um pequeno teatro em Curitiba. Prometeu fazer de mim uma estrela internacional. Rafael escutava atentamente, suas mãos repousando silenciosamente sobre as teclas do piano. Por anos, ele foi como um segundo pai para mim. Me ensinou tudo o que sabia sobre música, me apresentou aos grandes mestres, abriu todas as portas. Eu confiava nele completamente. Olga fez uma pausa, sua voz tremendo levemente, até a noite em que ele roubou minha composição. Há Memórias de Kiev? Rafael perguntou, lembrando-se da conversa que havia escutado semanas antes. Olga se virou surpresa. Você sabia? Ouvi a senhora falando sobre ela uma noite, ele admitiu. Por que não denunciou ele? Um sorriso triste cruzou os lábios de Olga. Não é tão simples, Rafael. No mundo da música clássica, reputação é tudo. Petrov é um gigante. Ninguém acreditaria na palavra de uma jovem pianista contra ele, e ele sabia disso. Rafael processou a informação em silêncio. Então, com uma determinação que surpreendeu Olga, disse: Vou tocar a sua música no concurso. O quê? Memórias de Kiev. É a sua música, não dele. Quero que todos saibam. Olga atravessou rapidamente a sala, segurando as mãos de Rafael. Não, querido, não podemos. Seria... Ela procurou a palavra certa, imprudente. Mas é injusto. Rafael protestou, sua voz carregada de indignação juvenil. A vida frequentemente é injusta. Uma nova voz se juntou à conversa. Antônio estava parado à porta. Seu rosto uma máscara de seriedade. Mas existem maneiras mais inteligentes de lidar com a injustiça. Pai e filho se encararam por um momento tenso. Então, para surpresa de todos, Antônio se aproximou do piano. A melhor vingança. Ele continuou, seus dedos roçando levemente as teclas. É o sucesso. Toque a sonata ao luar como nunca foi. Tocada antes, faça sua própria música ser tão extraordinária que ninguém poderá ignorá-la. Olga observava Antônio com uma mistura de surpresa e gratidão. Era a primeira vez que ele demonstrava tal envolvimento com a preparação de Rafael. Seu pai está certo, ela disse suavemente. Além disso, você tem algo que Petrov nunca terá. Uma voz própria, autêntica. Rafael olhou para as teclas do piano pensativo. Como vou saber se minha voz é boa o suficiente? Antônio surpreendeu a todos novamente, sentando-se ao lado do filho no banco do piano. Deixe-me contar uma história. Ele começou, sua voz mais suave que o normal. Quando eu tinha sua idade, meu pai me levou para ver um concerto no Municipal. Era Vladimir Horowitz tocando a mesma sonata que você está praticando. Durante a apresentação, ele cometeu um pequeno erro. Tão pequeno que a maioria da plateia nem percebeu. Mas ao invés de se perturbar, ele incorporou aquele erro à música, transformando-o em algo novo, algo único. Rafael ouvia fascinado. Era raro seu pai falar sobre música, mas raro ainda compartilhar memórias de sua juventude. O que estou tentando dizer, Antônio continuou, é que não se trata de perfeição técnica. Trata-se de fazer a música sua.
Olga observava a cena com lágrimas nos olhos. Era como se uma parede invisível estivesse finalmente começando a ruir entre pai e filho. Posso... Rafael hesitou, então continuou com mais firmeza. Posso tocar para o Senhor a parte que estive praticando? Por um momento algo passou pelo rosto de Antônio. Medo, talvez, ou saudade. Mas ele assentiu. Rafael começou a tocar. As notas fluíram, não perfeitamente, mas com uma honestidade que tocava a alma. Em certo momento, ele modificou ligeiramente a interpretação tradicional, adicionando sua própria nuance à peça. Quando terminou, olhou ansiosamente para o pai. Antônio permaneceu em silêncio por um longo momento, então disse simplesmente: sua mãe costumava tocar dessa mesma forma, como se estivesse contando uma história através da música. As palavras, tão simples, mas tão carregadas de significado, fizeram Rafael sorrir. Olga discretamente limpou uma lágrima. Agora, Antônio se levantou, reassumindo sua postura habitual. Você tem muito trabalho pela frente. O concurso está se aproximando e Viktor Petrov... Ele trocou um olhar significativo com Olga. Não é conhecido por sua gentileza com novos talentos. Enquanto pai e filho conversavam sobre os detalhes práticos do concurso, Olga se permitiu um momento de reflexão. A música tinha um poder extraordinário de cura, ela pensou. Estava curando Rafael de sua timidez, Antônio de seu isolamento e talvez finalmente estava começando a curar suas próprias feridas também. Do lado de fora da mansão, a tarde começava a cair, pintando o céu de São Paulo em tons de rosa e dourado. As notas do piano continuavam a flutuar pela casa, agora carregando não apenas melodia, mas também esperança, coragem e a promessa de redenção. O Teatro Municipal de São Paulo sempre teve o poder de fazer as pessoas se sentirem pequenas. Naquela manhã, 3 dias antes do concurso, suas colunas majestosas e sua arquitetura imponente pareciam ainda mais intimidadoras para Rafael, que subia as escadarias ao lado de Olga para o ensaio geral. O interior do teatro estava um caos, organizado, jovens pianistas praticando em pianos digitais com fones de ouvido, pais nervosos consultando programações, organizadores correndo de um lado para outro com pranchetas. Rafael apertou a pasta com suas partituras contra o peito, sentindo seu coração acelerar. Respire. Olga sussurrou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Lembre-se, o piano é seu amigo, não seu juiz. Eles seguiram para o salão principal, onde os concorrentes teriam a oportunidade de experimentar o piano de cauda do palco. A lista de ordem dos ensaios estava afixada na entrada, e Rafael sentiu um frio na barriga ao ver seu nome. Rafael Carvalho, 1045, Sonata ao Luar, Beethoven. Enquanto esperavam, Rafael observava os outros participantes. Alguns pareciam robots, executando suas peças com precisão mecânica. Outros deixavam o nervosismo transparecer em notas erradas e ritmos quebrados. Uma menina mais ou menos de sua idade tocava Chopin com tanta delicadeza que parecia fazer o piano sussurrar. Olga Kovaleski, uma voz grave e familiar, cortou o ar. Que surpresa agradável! Rafael viu sua professora enrijecer instantaneamente. Viktor Petrov estava parado, a poucos metros deles, imponente em seu terno italiano, um sorriso que não alcançava seus olhos, estampado no rosto. Maestro Petrov, Olga respondeu com uma educação gelada. Os olhos do maestro se voltaram para Rafael. E este deve ser seu novo projeto. Este é Rafael Carvalho, Olga apresentou, sua mão apertando protetoramente o ombro do menino. Meu aluno. Petrov estudou Rafael com interesse clínico. Carvalho, da família Carvalho Investimentos? Rafael assentiu, sentindo-se desconfortável sob o escrutínio do maestro. Interessante,
Petrov murmurou. Muito interessante. E o que você vai tocar para nós, jovem Rafael? Sonata ao Luar. Rafael respondeu, tentando manter a voz firme. Uma sombra de desapontamento cruzou o rosto do maestro. Assim, uma escolha segura, embora um pouco ambiciosa para alguém com tão pouca experiência. Especialmente considerando que sua professora... Ele lançou um olhar significativo para Olga. Tem um histórico tão particular com apresentações públicas. Rafael sentiu Olga tensionar ao seu lado, mas antes que qualquer um pudesse responder, uma nova voz se juntou à conversa. Algum problema aqui? Antônio Carvalho emergiu da multidão, sua presença comandando a atenção imediata. Rafael nunca havia ficado tão feliz em ver seu pai. Ah, senhor Carvalho, Petrov abriu um sorriso largo. Estava justamente conhecendo seu filho, um jovem muito promissor. Sem dúvida, Antônio respondeu secamente, e tenho certeza que o senhor, como jurado, manterá a mais absoluta imparcialidade em sua avaliação. O sorriso de Petrov vacilou por uma fração de segundo. Naturalmente, embora ele baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Talvez devêssemos conversar sobre oportunidades futuras para Rafael. Minha academia em Viena está sempre procurando por talentos especiais. Depois do concurso, talvez. Antônio cortou a conversa educadamente, mas com firmeza. Agora, se nos der licença, meu filho precisa se preparar para seu ensaio. Quando Petrov se afastou, Rafael finalmente soltou a respiração que não havia percebido que estava segurando. Ele não gostou de mim, gostou? Ele não gosta de ninguém, querido, Olga respondeu suavemente. Ele só gosta de poder. Antônio ajustou a gravata, um hábito nervoso que Rafael conhecia bem. Não deixe que ele te intimide, filho. Lembre-se do que conversamos sobre fazer a música sua. Rafael Carvalho, uma voz chamou do palco. Sua vez. O menino olhou para o piano de cauda que o aguardava sob as luzes do palco. De repente, o instrumento parecia maior, mais intimidante. As palavras de Petrov ecoavam em sua mente. Ambiciosa para alguém com tão pouca experiência. Eu não sei se consigo, ele sussurrou. Foi então que Olga se ajoelhou na sua frente, segurando suas mãos. Rafael, olhe para mim. Aquele piano ali em cima, ele não pertence a Petrov, nem aos jurados, nem a ninguém. No momento em que você se sentar naquele banco, ele será seu, e você sabe o que sua mãe diria agora. Rafael sorriu levemente, lembrando-se da carta, que a música não é matemática. Exatamente, é emoção pura. Então vá lá e conte sua história. Antônio pigarreou, claramente desconfortável, com demonstrações emocionais em público, mas acrescentou: estamos com você, filho. Rafael endireitou os ombros e começou sua caminhada até o palco. Cada passo ecoava no teatro, agora silencioso, todos os olhos voltados para ele. Ao se sentar ao piano, ele podia sentir o olhar penetrante de Petrov da primeira fileira, o apoio silencioso de seu pai, o amor e a confiança de Olga. Fechou os olhos por um momento, deixando suas mãos pousarem sobre as teclas. E então, como sua mãe havia escrito na carta, ele não pensou nas notas como números em uma página. Pensou nelas como cores em uma tela, como palavras em um poema. As primeiras notas da Sonata ao Luar preencheram o teatro, e por um momento mágico, Rafael esqueceu completamente onde estava. Não havia mais Petrov, nem competição, nem pressão. Havia apenas ele, o piano e a história que precisava contar. A manhã do concurso amanheceu com uma garoa típica de São Paulo, envolvendo o teatro municipal em uma névoa prateada. Rafael acordou antes do despertador, suas mãos inquietas ensaiando movimentos no ar enquanto ainda estava deitado. A Sonata ao Luar tocava em sua mente como uma trilha sonora constante. No café da manhã,
A tensão era palpável. Antônio tentava manter sua rotina habitual, lendo as notícias em seu tablet, mas seus olhos frequentemente se desviavam para o filho. Rafael mal tocou em sua comida, remexendo os ovos com o garfo distraidamente. "Você precisa comer." Olga insistiu gentilmente, colocando mais uma torrada em seu prato. "Pianistas precisam de energia." "Estou sem fome", Rafael murmurou, mas forçou-se a dar uma mordida na torrada para agradar sua professora. "Filho", Antônio começou colocando seu tablet de lado, "lembre-se do que conversamos. Não é sobre ganhar ou perder." Rafael completou automaticamente. "É sobre fazer música." Mas todos sabiam que não era tão simples. As palavras de Petrov durante o ensaio ainda ecoavam em suas mentes, carregadas de desafio e desdém. O teatro estava lotado quando chegaram. Famílias inteiras ocupavam os assentos de veludo vermelho, programas do concurso farfalhando em mãos, ansiosas. No camarim improvisado, jovens pianistas aqueciam os dedos em teclados silenciosos, alguns murmurando suas peças, outros em silêncio concentrado. Rafael era o 12º competidor. Enquanto esperava sua vez, observava as apresentações. Através de um monitor, cada performance parecia mais impressionante que a anterior. A menina que ele havia visto no ensaio executou seu Chopin com perfeição técnica absoluta, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. "Não compare", Olga sussurrou, percebendo sua apreensão. "Cada um conta sua própria história." Finalmente, seu nome foi anunciado. O caminho até o palco parecia interminável. As luzes, mais brilhantes que durante o ensaio, quase o cegavam. Na primeira fileira, o rosto de Petrov se destacava entre os jurados, sua expressão ilegível. Rafael sentou-se ao piano, ajustou o banco e posicionou suas mãos sobre as teclas. O silêncio no teatro era absoluto, expectante. Ele fechou os olhos, buscando seu centro, como Olga havia ensinado. Foi então que aconteceu. No momento em que seus dedos tocaram a primeira nota, algo estava diferente. A melodia familiar da Sonata ao Luar soava estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Seu coração acelerou. As notas seguintes vieram mecanicamente, suas mãos seguindo um caminho memorizado, mas sem alma. Na plateia, Olga percebeu imediatamente que algo estava errado. Ao seu lado, Antônio também se tensionou, reconhecendo no filho o mesmo pânico que ele próprio havia experimentado tantos anos atrás. Rafael continuou tocando, mas cada nota parecia mais vazia que a anterior. Era como se a música estivesse escapando entre seus dedos, transformando-se em uma série de sons sem significado. Nos olhos de Petrov, ele podia ver um brilho de satisfação maliciosa. Foi então que, em meio ao turbilhão de notas vazias, uma memória surgiu clara em sua mente. Sua mãe, na carta, falando sobre não pensar nas notas como números. As palavras de Olga sobre fazer a música sua. O sorriso discreto de seu pai ao ouvi-lo tocar. E naquele momento, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. No meio de uma frase musical, ele se desviou da partitura tradicional. Suas mãos começaram a tecer uma nova interpretação da Sonata ao Luar, incorporando elementos que vinham de seu coração. Não era mais Beethoven puro. Era Beethoven visto através dos olhos de um menino de 12 anos que havia descoberto na música uma forma de falar com o mundo. Na plateia, houve um murmúrio de surpresa. Alguns jurados trocaram olhares preocupados. Petrov franziu o senho, sua caneta pausando sobre a folha de avaliação. Mas Rafael não via nada disso. Estava completamente imerso em sua música, deixando que cada nota contasse uma parte de sua história. A saudade de sua mãe, o amor complexo por seu pai, as lições de Olga, tudo se entrelaçava na melodia que criava.
Em certo momento, incorporou sutilmente um trecho que lembrava Memórias de Kiev, uma homenagem discreta a Olga que apenas ela poderia reconhecer. Viu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto de sua professora quando ela percebeu a referência. Antônio, por sua vez, estava inclinado para a frente em sua cadeira, cada músculo de seu corpo tenso. Mas havia algo mais em sua expressão, além da preocupação. Havia orgulho, admiração e, talvez pela primeira vez, verdadeira compreensão. Quando a última nota se dissipou no ar, o teatro permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno. Rafael manteve as mãos sobre as teclas, seus olhos fechados, seu coração batendo forte no peito. Havia desobedecido todas as regras da competição. Tinha provavelmente destruído qualquer chance de vitória, mas nunca havia se sentido tão verdadeiro em sua música. Então, como uma onda quebrando na praia, os aplausos começaram. Não, eram os aplausos educados e contidos típicos de concursos clássicos. Eram aplausos apaixonados, pontuados por gritos de bravo que ecoavam pela sala. Rafael abriu os olhos e viu seu pai de pé, aplaudindo com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Ao seu lado, Olga chorava abertamente, um sorriso radiante em seu rosto. Apenas Petrov permanecia sentado, sua expressão uma mistura de raiva e incredulidade. Ao se levantar para agradecer, Rafael sentiu uma leveza que não esperava. Não sabia se havia ganho ou perdido o concurso, mas havia conquistado algo muito mais importante: sua própria voz. Os minutos que se seguiram, a apresentação de Rafael foram um turbilhão. Nos bastidores, outros competidores o olhavam com uma mistura de admiração e espanto. Alguns professores mais tradicionalistas cochichavam entre si, claramente perturbados com a ousadia de sua interpretação. Mas Rafael mal notava isso tudo. Estava procurando apenas 3 rostos na pequena multidão que se formava. Olga foi a primeira a alcançá-lo, envolvendo-o em um abraço apertado. "Você ouviu seu coração", ela sussurrou, sua voz embargada, exatamente como sua mãe teria feito. Antônio aproximou-se mais hesitante, como se não soubesse exatamente como reagir. Seu rosto estava diferente. A máscara habitual de controle havia dado lugar a algo mais vulnerável, mais autêntico. "Rafael", ele começou, pigarreando para clarear a voz. Aquilo foi... Antes que pudesse completar a frase, foram interrompidos pela chegada tempestuosa de Viktor Petrov, seu rosto vermelho de indignação. "Isso é um ultraje", o maestro vociferou, gesticulando com sua prancheta de avaliação. "Uma completa falta de respeito com Beethoven, com a tradição, com tudo que a música clássica representa." Rafael instintivamente deu um passo para trás, mas Olga colocou-se entre ele e Petrov, seus olhos faiscando. "O único ultraje aqui", ela disse, sua voz baixa mas cortante, "é sua incapacidade de reconhecer verdadeira criatividade quando ela surge. Ou talvez seja medo. Medo de que alguém jovem e talentoso possa fazer algo que você nunca conseguiu, criar algo genuinamente original." Petrov recuou, como se tivesse levado um tapa. "Como ousa? Você que abandonou os palcos." "Ela não abandonou nada." A voz de Antônio cortou o ar como aço. "A senhora Kovalevsky escolheu um caminho diferente, e olhando para a apresentação do meu filho hoje, diria que foi uma escolha extraordinariamente acertada." O apoio inesperado de Antônio deixou Petrov momentaneamente sem palavras. Seu olhar oscilou entre os 3, calculando sua próxima jogada. "Senhor Carvalho", ele tentou um novo ângulo, sua voz agora melosa. "Certamente o senhor compreende a importância da tradição, da disciplina. Seu filho tem potencial, sim, mas precisa ser domado. Minha academia em Viena." "Não estou interessado."
Antônio o interrompeu secamente. Mas meu filho não precisa ser domado, maestro Petrov. Ele precisa ser ouvido. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente o ouvi. Naquele momento, uma jovem organizadora do evento aproximou-se timidamente. Com licença, maestro Petrov. Os outros jurados estão esperando para a deliberação. Petrov lançou um último olhar furioso para o grupo antes de se retirar, seus passos ecoando pesadamente pelo corredor. Quando ficaram sozinhos, um silêncio carregado de emoção pairou entre pai, filho e professora. Foi Rafael quem finalmente o quebrou. Pai, o senhor não está desapontado? Antônio se ajoelhou para ficar na altura do filho, algo que não fazia desde que Rafael era muito pequeno. Desapontado? Rafael, você fez algo hoje que eu nunca tive coragem de fazer. Você foi verdadeiro com sua música, não importando as consequências. Mas eu provavelmente perdi o concurso, Rafael murmurou. Alguns prêmios, Olga interveio suavemente. São mais valiosos que medalhas. Antônio assentiu, colocando uma mão no ombro do filho. Sua mãe costumava dizer que a verdadeira música não vem dos dedos, mas da alma. Eu nunca realmente entendi isso. Até hoje. Do palco, podiam ouvir a próxima apresentação começando. Um Chopin tecnicamente perfeito, mas de alguma forma vazio após a performance apaixonada de Rafael. O que acontece agora? Rafael perguntou, olhando entre seu pai e Olga. Agora, Antônio respondeu, surpreendendo a todos com um pequeno sorriso. Acho que precisamos comemorar, independentemente do resultado. Comemorar? Rafael arregalou os olhos. Mas o senhor sempre diz que comemorações antes dos resultados são imprudentes, eu sei. Antônio ajustou sua gravata, um hábito nervoso que agora parecia quase charmoso. Mas às vezes, filho, as regras precisam ser quebradas. Você me ensinou isso hoje. Olga observava a interação com olhos marejados. Era como se as notas que Rafael havia tocado tivessem derrubado mais do que as convenções de um concurso. Haviam derrubado muros invisíveis que separavam pai e filho há anos. Enquanto caminhavam para fora do teatro, a garoa de São Paulo havia dado lugar a um sol tímido que atravessava as nuvens. Rafael caminhava entre seu pai e Olga, sentindo-se estranhamente leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Naquele palco, no carro, a caminho de um restaurante italiano que Maria adorava, Antônio fez algo completamente inesperado. Ligou o rádio. Uma sonata de Mozart preenchia o ambiente e, pela primeira vez em anos, ninguém tentou diminuir o volume ou mudar de estação. Rafael observava a cidade passar pela janela, as gotas de chuva ainda brilhando nos prédios como pequenas notas musicais. Não sabia o que o futuro reservava, se haveria mais concursos, mais desafios, mais Petrovs pelo caminho. Mas havia aprendido algo invaluável naquele dia, que a música mais verdadeira vem do coração e que algumas vitórias não podem ser medidas por júris ou medalhas. O anúncio dos resultados estava marcado para o final da tarde. A família Carvalho, junto com Olga, retornou ao Teatro Municipal após um almoço surpreendentemente relaxado, onde Antônio havia inclusive compartilhado algumas histórias de seus dias de pianista amador, arrancando risadas incrédulas de Rafael. O grande saguão estava lotado de competidores ansiosos e suas famílias. Rafael segurava a mão de Olga discretamente, seu coração batendo forte enquanto os jurados tomavam seus lugares no palco. Petrov estava entre eles, seu rosto uma máscara de indiferença profissional. Em terceiro lugar, anunciou a presidente do júri, com uma interpretação notável do noturno de Chopin, Isabela Santos. A menina que Rafael havia admirado durante os ensaios subiu ao palco, radiante, para receber sua medalha. Em segundo lugar,
com uma execução tecnicamente impecável da Appassionata de Beethoven, Lucas Meyer. Rafael sentiu seu estômago afundar. Restava apenas o primeiro lugar, e após sua interpretação não ortodoxa, ele duvidava que... E agora, antes de anunciarmos o primeiro lugar, o júri gostaria de fazer uma menção especial. A presidente ajustou seus óculos. Este ano, testemunhamos algo extraordinário. Uma interpretação que, embora se desviasse significativamente da partitura original, demonstrou uma criatividade e uma coragem artística notáveis. Um murmúrio percorreu a plateia. Rafael sentiu a mão de Olga apertar a sua. Rafael Carvalho, por favor, venha ao palco. Com pernas trêmulas, Rafael subiu os degraus. Sob as luzes brilhantes, podia ver Petrov se remexendo desconfortavelmente em sua cadeira. Sua interpretação da sonata ao luar dividiu opiniões entre nossos jurados. A presidente continuou. Alguns argumentaram que era uma afronta à tradição. Outros viram nela o futuro da música clássica. Por isso, decidimos criar uma categoria especial, o Prêmio de Inovação Artística. Ela entregou a Rafael um troféu diferente das medalhas tradicionais, uma peça de cristal em forma de onda musical que cintilava sob as luzes do teatro. E agora, o primeiro lugar, mas antes que ela pudesse continuar, uma voz se elevou da plateia. Com licença. Um homem de cabelos grisalhos e postura elegante se levantou. Rafael o reconheceu imediatamente das revistas de música que Olga guardava. Era Maurice Laurent, o famoso maestro franco-brasileiro. Perdoem-me a interrupção, Laurent continuou, sua voz preenchendo o teatro com autoridade natural. Mas não poderia deixar passar esta oportunidade. Acabei de testemunhar algo que procuro há anos. Verdadeira originalidade, verdadeira paixão pela música. Ele se virou para onde Olga estava sentada. Senhora Kowalewski, não é? Reconheci sua influência na performance de seu aluno. Aquela sutil referência a Memórias de Kiev não passou despercebida. Petrov empalideceu visivelmente, seus dedos agarrando os braços de sua cadeira. Há 15 anos, Laurent continuou, assisti a uma jovem pianista tocar aquela mesma composição em Viena. Na época, estava programada para ser apresentada sob outro nome, mas alguns de nós sabíamos a verdade. Infelizmente, a pianista desapareceu antes que pudéssemos esclarecer a situação. Um silêncio pesado caiu sobre o teatro. Olga estava imóvel em seu assento, seu rosto uma mistura de emoções complexas. Senhora Kowalewski, Laurent sorriu gentilmente. Estou preparando uma série de concertos celebrando compositores contemporâneos. Gostaria de convidá-la não apenas para tocar, mas para estrear suas próprias composições. As verdadeiras, desta vez. Rafael observou sua professora levar uma mão à boca, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Antônio, surpreendentemente, foi o primeiro a reagir, levantando-se para aplaudir. Outros seguiram seu exemplo até que todo o teatro estava de pé, exceto por Petrov, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Laurent se aproximou de Olga, estendendo um cartão. O mundo da música sentiu sua falta, senhora Kowalewski. Está na hora de voltar para casa. Olga aceitou o cartão com mãos trêmulas, mas seu olhar buscou Rafael. O menino ainda estava no palco, segurando seu troféu, seus olhos encontrando os dela com preocupação. Ela entendeu imediatamente seu medo não expresso, de que ela pudesse partir, abandoná-lo como tantos outros haviam feito. Monsieur Laurent, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Seria possível adiar o início dos ensaios por alguns meses? Tenho um aluno muito especial com quem gostaria de completar o semestre. Laurent sorriu. Naturalmente, a música verdadeira sabe esperar o momento certo. Naquele momento,
Enquanto a presidente do júri anunciava finalmente o primeiro lugar para um jovem prodígio de Curitiba, Rafael sentiu que algo maior que um concurso havia sido vencido naquele dia. Olhando para a plateia, viu seu pai conversando animadamente com Laurent, Olga sendo congratulada por outros músicos e Petrov discretamente se retirando pela porta lateral. Era como se uma antiga melodia estivesse finalmente encontrando sua resolução, suas notas dissonantes se transformando em uma harmonia perfeita. E no meio de tudo isso, segurando seu troféu de cristal, Rafael soube que sua jornada com a música estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram ao concurso, a Mansão Carvalho passou por uma transformação sutil, mas profunda. O som do piano, antes restrito a horários rigidamente estabelecidos, agora fluía livremente pela casa em diferentes momentos do dia. Às vezes, era Rafael praticando suas novas peças. Outras, para surpresa de todos, era Antônio, redescobrindo timidamente seu antigo companheiro musical. Numa tarde particularmente significativa, Olga chegou para a aula de Rafael e encontrou pai e filho sentados juntos ao piano. Antônio mostrando ao menino como suas próprias mãos costumavam interpretar determinada passagem da Sonata ao Luar. "Veja aqui", Antônio explicava, seus dedos dançando suavemente sobre as teclas. Sua mãe costumava dizer que este trecho era como um sussurro, não um discurso. Rafael observava fascinado, não apenas as mãos do pai, mas a transformação em seu rosto enquanto tocava. Era como se anos de tensão estivessem derretendo, revelando o jovem pianista que havia sido forçado a se esconder há tanto tempo. "Desculpem a interrupção", Olga disse suavemente, fazendo os dois se virarem. "Senhora Kowaleski." Antônio se levantou rapidamente, ajustando a gravata como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. "Eu estava apenas mostrando a Rafael como costumava tocar", ela completou com um sorriso gentil. "Por favor, não pare por minha causa." Mas Antônio já havia reassumido sua postura habitual, embora algo em seus olhos permanecesse mais suave. "Tenho uma reunião em 10 minutos. Rafael, não se esqueça de revisar seus exercícios de matemática depois da aula." Quando ele saiu, Rafael se voltou para Olga com olhos brilhantes. "O papai está diferente. Ontem, ele até sugeriu transformar a antiga sala de reuniões do térreo em uma sala de música adequada." Olga sentou-se ao piano, seu próprio coração leve com as mudanças que observava. "Às vezes, Rafael, a música tem o poder de curar feridas que nem sabíamos que existiam." A aula daquele dia foi especial. Olga havia trazido uma nova partitura, sua própria composição, a primeira em 15 anos que se atrevia a colocar no papel. "Renascimento." Rafael leu o título, passando os dedos pelo papel como se fosse algo precioso. "Foi inspirada em você", Olga revelou. "Em como sua coragem no concurso me ajudou a encontrar minha própria voz novamente." Juntos começaram a trabalhar na peça. Era uma composição complexa, mesclando elementos clássicos com uma modernidade que refletia sua jornada pessoal. Em certos momentos, ecos da Sonata ao Luar apareciam sutilmente entrelaçados com temas de Memórias de Kiev, criando uma tapeçaria musical rica em significados. "Monsieur Laurent ligou ontem", Olga comentou durante uma pausa. "Os concertos começarão em 3 meses." Rafael sentiu seu coração apertar ligeiramente. "A senhora vai mesmo voltar a tocar em público?" "Vou", ela confirmou. Então, acrescentou com um sorriso. "Mas não antes de ter certeza que meu aluno mais talentoso está pronto para continuar sua própria jornada." "Como vou continuar aprendendo sem a senhora?" "Ah, mas você nunca estará realmente sem mim", Olga respondeu, tocando algumas notas suaves. "A música que compartilhamos estará sempre aqui." Além disso, ela sorriu conspiratoriamente. "Monsieur Laurent sugeriu que você poderia participar como convidado especial em um dos concertos." Os olhos de Rafael se arregalaram. "Eu?
Mas, sem mais, ela o interrompeu gentilmente. Você provou no concurso que está pronto para voos maiores e... Ela hesitou por um momento. Seu pai já deu permissão. O papai permitiu? Na verdade, foi ideia dele. Olga sorriu ao ver a surpresa no rosto do menino. Ele disse que talvez seja hora de a família Carvalho ter um novo tipo de legado. Naquele momento, como se para confirmar suas palavras, ouviram o som distante do piano da biblioteca. Antônio, aparentemente tendo esquecido sua reunião, estava tocando novamente. A senhora acha que ele vai voltar a tocar de verdade? Rafael perguntou esperançoso. A música tem seus próprios planos para cada um de nós, Olga respondeu enigmaticamente. Agora, vamos trabalhar neste trecho aqui? Está vendo como estas notas se entrelaçam? Enquanto mentor e aluno se debruçavam sobre a nova composição, a mansão Carvalho parecia vibrar com possibilidades. Das janelas abertas, a melodia se espalhava pelo jardim, onde as rosas que Maria tanto amava começavam a florescer novamente, como se também elas estivessem respondendo à música que voltava a dar vida àquele lar. O calendário na parede da recém-inaugurada sala de música marcava a contagem regressiva. 2 semanas para o primeiro concerto da série de Monsieur Laurent. A antiga sala de reuniões havia se transformado em um espaço acolhedor, com cortinas que controlavam a acústica e uma iluminação suave que lembrava a do Teatro Municipal. Olga passava horas ali, preparando-se para seu retorno aos palcos. Suas mãos, que por tantos anos haviam se ocupado com tarefas domésticas, agora deslizavam pelo piano com uma confiança renovada. Renascimento. Sua nova composição estava quase pronta, assim como uma versão revisitada de Memórias de Kiev, desta vez sob seu próprio nome. Numa manhã particular, enquanto trabalhava em uma passagem especialmente desafiadora, ela ouviu passos hesitantes na porta. Era Antônio, parecendo estranhamente informal, sem seu habitual terno completo. Senhora Kowaleski, ele começou, então corrigiu-se. Olga, podemos conversar? Ela indicou o banco ao seu lado, e Antônio sentou-se, seus dedos roçando levemente as teclas do piano. Maria sempre falou muito bem de você, ele disse após um momento de silêncio. Não apenas como musicista, mas como pessoa. Ela via coisas que eu era cego para ver. Olga esperou, sentindo que havia mais por vir. Quando você veio trabalhar aqui, ele continuou, eu estava tão consumido pela dor da perda que não percebi o presente que Maria havia nos deixado. Você não era apenas uma governanta, era a guardiã da música que ela tanto amava. Sua esposa era uma mulher extraordinária, Olga respondeu suavemente. Ela entendeu algo que levei anos para compreender, que às vezes precisamos perder nossa música para encontrá-la novamente, mais forte e mais verdadeira. Antônio assentiu, absorvendo as palavras. Rafael me contou sobre seu convite para participar do concerto. Ele está preocupado com sua reação. Um sorriso triste atravessou o rosto de Antônio. Ele não deveria estar. Sabe, passei tanto tempo tentando protegê-lo da dor que eu mesmo experimentei que quase o impedi de descobrir sua própria alegria. Ele tirou um envelope do bolso e o entregou a Olga. Dentro havia uma fotografia antiga, um Antônio muito mais jovem sentado ao piano, Maria ao seu lado, ambos sorrindo para a câmera. Foi nosso primeiro encontro, ele explicou, em um recital beneficente. Eu ainda tocava na época e Maria... Bem, ela disse que se apaixonou primeiro pela música, depois pelo pianista. Olga sorriu, imaginando a cena. E agora? O pianista ainda está lá? Talvez, Antônio admitiu, seus dedos encontrando inconscientemente uma melodia nas teclas. Rafael tem me ajudado a redescobri-lo. E você também, de certa forma. Naquele momento, Rafael entrou na sala carregando suas partituras. Parou
surpreso ao ver seu pai ao piano. Não parem por minha causa, ele disse, repetindo as palavras que Olga costumava usar. Para sua surpresa, Antônio não se levantou. Em vez disso, moveu-se para dar espaço ao filho no banco do piano. Na verdade, ele disse, estava pensando, talvez pudéssemos tentar algo juntos, como uma família. Os olhos de Rafael se iluminaram. O senhor quer dizer tocar juntos? Se sua professora não se importar em nos guiar? Antônio olhou para Olga, que a sentiu emocionada. Nas horas que se seguiram, algo mágico aconteceu naquela sala. Pai e filho, guiados por Olga, começaram a trabalhar em um arranjo para piano a 4 mãos. Não era uma peça tecnicamente complexa, mas carregava em si todo o significado de sua jornada juntos. Enquanto trabalhavam, Olga percebeu que estava testemunhando mais que um simples ensaio. Era um momento de cura, de reconexão, de novos começos. Em suas próprias mãos, as partituras de renascimento pareciam vibrar com uma energia renovada, como se a música que estava criando estivesse se entrelaçando com a história que se desenrolava diante dela. Sabe, ela comentou durante uma pausa, há espaço no programa do concerto para uma apresentação especial. Um dueto, talvez? Pai e filho trocaram um olhar, anos de distância se dissolvendo em um momento de compreensão mútua. O que você acha, Rafael? Antônio perguntou, sua voz mais suave que o normal. Acho que mamãe ia gostar, Rafael respondeu simplesmente. Olga observou enquanto eles voltavam a trabalhar na peça, seus dedos descobrindo juntos o caminho pelas teclas. Lá fora, o sol de São Paulo começava a se pôr, pintando a sala com tons dourados que lembravam os vitrais do Teatro Municipal. Em 2 semanas, ela estaria de volta àquele palco, não mais como uma jovem pianista traída, mas como uma artista madura que havia encontrado sua verdadeira voz. E agora sabia que não estaria sozinha. Levaria consigo não apenas sua música, mas também as lições de coragem que havia aprendido com um menino de 12 anos e sua família em transformação. O Teatro Municipal resplandecia na noite de estreia da série de concertos de Lohan. A sala estava lotada, o burburinho de expectativa preenchendo o ar com uma energia quase palpável. No camarim, Olga ajustava o vestido longo cor de safira, uma escolha de Rafael, que disse que combinava com a cor da música que ela criava. Está nervosa? Rafael perguntou sentado em uma poltrona próxima, enquanto ela arrumava pela 3ª vez o arranjo de partituras. Curiosamente não, Olga respondeu, e era verdade. O medo que por tantos anos a havia mantido longe dos palcos havia se transformado em uma tranquila certeza. É como voltar para casa depois de uma longa viagem. Antônio bateu suavemente na porta, já vestido para sua apresentação com Rafael. 5 minutos, ele anunciou. Então acrescentou com um sorriso raramente visto. Embora dizem que os verdadeiros artistas sempre se atrasam um pouco. Não desta vez, Olga sorriu de volta. Algumas esperas já foram longas demais. O programa da noite havia sido cuidadosamente planejado. Olga abriria com Renascimento, seguida por sua versão definitiva de Memórias de Kiev. Depois, viria o dueto surpresa de pai e filho, e a noite terminaria com uma peça especial que ela havia composto em segredo, dedicada à memória de Maria. Da coxia, Olga podia ver a primeira fileira, onde Lohan aguardava com um sorriso encorajador. Ao seu lado estava vazio o lugar que antes seria ocupado por Petrov. Após os eventos do concurso, ele havia discretamente se retirado da cena musical brasileira, partindo para um retiro sabático indefinido na Europa. As luzes começaram a diminuir e Olga sentiu uma mão pequena segurar a sua. A senhora vai brilhar, Rafael sussurrou. Nós todos vamos, ela respondeu apertando sua mão de volta. O silêncio descendeu sobre o teatro quando Olga emergiu no palco.
Sob os holofotes, ela não via os rostos da plateia, mas podia sentir a presença de cada pessoa que havia feito parte de sua jornada. Sentou-se ao piano, respirou fundo e deixou seus dedos encontrarem as primeiras notas de renascimento. A música fluiu como água fresca, lavando anos de dúvida e medo. Cada nota carregava uma história, de perda, de descoberta, de coragem e de amor. Em certos momentos, ela podia jurar que sentia a presença de Maria ao seu lado, sorrindo, aquele sorriso que sempre dizia mais que palavras. Quando a última nota de Memórias de Kiev se dissipou no ar, a plateia explodiu em aplausos. Olga se levantou, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos, e foi então que viu, nas primeiras fileiras, vários de seus antigos colegas de conservatório aplaudiam de pé, finalmente testemunhando a verdade que por tanto tempo havia sido negada. O momento seguinte pertenceu a Rafael e Antônio. Pai e filho emergiram no palco, sentaram-se juntos ao piano e começaram sua interpretação única da Sonata ao Luar. Não era a versão tradicional de Beethoven, nem a interpretação livre que Rafael havia apresentado no concurso. Era algo inteiramente novo, uma conversa musical entre duas gerações que finalmente haviam aprendido a se ouvir. Olga observava da coxia, seu coração transbordando de orgulho. A transformação de ambos era visível, não apenas em sua música, mas na forma como seus corpos se moviam em harmonia, como sorriam um para o outro nos momentos mais desafiadores da peça. Finalmente, chegou o momento da última apresentação da noite. Olga voltou ao palco e, antes de começar, falou pela primeira vez com a plateia. Esta peça se chama O Presente de Maria. Ela anunciou, sua voz clara e firme. Porque foi Maria quem primeiro viu a música em todos nós, mesmo quando não podíamos ouvi-la nós mesmos. A composição começou suavemente, como um sussurro de manhã. Aos poucos foi crescendo, incorporando elementos das músicas que haviam marcado sua jornada. Ecos da Sonata ao Luar, fragmentos de Memórias de Kiev, até mesmo pequenos trechos das peças que Rafael estava aprendendo. Era uma tapeçaria musical que contava não apenas sua história, mas a história de todos eles. Na plateia, Antônio segurava a mão do filho, ambos reconhecendo os momentos em que a música falava diretamente com eles. E quando a última nota soou, um acorde que não era triste nem alegre, mas cheio de promessa, o teatro inteiro pareceu respirar junto, como se despertando de um sonho compartilhado. Os aplausos foram estrondosos, mas para Olga, o momento mais precioso foi depois, quando todos já haviam saído. Ela voltou ao palco vazio e sentou-se mais uma vez ao piano. Rafael e Antônio se juntaram a ela, e por um longo momento, os três apenas ficaram ali, em silêncio. "O que acontece agora?" Rafael perguntou finalmente. Olga sorriu, suas mãos encontrando naturalmente as teclas do piano. "Agora, querido, começamos o próximo movimento de nossa música." E ali, no teatro quase vazio, com as luzes da noite, de São Paulo brilhando através dos vitrais, 3 pessoas que o destino havia reunido começaram a tocar juntas, suas melodias se entrelaçando em uma nova harmonia, uma nova história, um novo começo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.